O Jornal Diário do Estado está completando 15 anos. E durante esse tempo, levamos muita informação para você. Informação de verdade, fatos e notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Tudo para garantir aos nossos leitores o melhor e o mais confiável conteúdo. Ideal para quem não tem tempo a perder com fake news. E tanta dedicação assim nos proporcionou a sua confiança, que se traduziu em números impressionantes. Já somos mais de 340 mil no Facebook, 300 mil no Instagram, 25 mil seguidores no Twitter e 12 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Somos muitos e estamos conectados em todas as plataformas digitais, porque para a informação não podem existir fronteiras. Jornal Diário do Estado. O que fizemos em 15 anos, muitos levam a vida inteira para fazer. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um dia de entrevistas no DE. Estamos chegando aí perto das eleições e nós do Diário do Estado estamos te dando a oportunidade de conhecer mais os candidatos. Então, compartilhe esse link e participe também deixando o seu comentário. Hoje convidamos Rafaela Bessa para participar com a gente. Ela é esposa, mãe, cristã católica, empresária e candidata a deputada estadual pela primeira vez pelo partido PSD. Olá, candidata, seja muito bem-vinda aqui ao Diário do Estado, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite e pela rica oportunidade, representada aí por você, Daniela Mello. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Bom, candidata, eu quero começar esse bate-papo querendo que a senhora conte aí um pouquinho da sua história, até a senhora chegar aí nessa decisão de se candidatar a deputada estadual. Muito bem. Como a Daniela começou me apresentando, eu vou repetir o meu nome, Rafaela Bessa, eu tenho 42 anos de vida. Você que está nos assistindo, antes de dar continuidade, eu sei o quanto é importante esse momento, o quanto é importante nós podermos ter a oportunidade de nos apresentar. Então, você que está assistindo, se puder realmente deixar o like, compartilhar essa live, faz todo sentido com a contribuição de cada cidadão, poder nos conhecer e fazer a sua escolha, nos dar o seu voto de confiança. Bom, eu sou esposa, já há mais de 18 anos, com Leonardo Bessa. Nós temos dessa união 2 filhos, o Pedro, de 12 anos, e o Miguel. Eu também sou empresária, sou missionária católica há mais de 27 anos, onde eu dou o meu serviço por meio da música e também de formações, palestras e pregações. E no meio corporativo, eu também desenvolvo pessoas, eu sou especialista em RH, gestão de pessoas. Na verdade, eu digo que não fui eu quem encontrei a política, foi a política quem me encontrou, porque eu recebi um convite. Então, ela me encontrou e percebeu no meu trabalho como já agente social na comunidade um perfil, uma possibilidade segmentada de também contribuir e expandir esse trabalho
através das políticas públicas. Eu fiquei muito surpresa quando eu fui convidada, quando eu fui indicada. Então, eu costumo dizer que foi a política quem me encontrou pela força desse trabalho que nós já fazemos, por meio do evangelismo e também no meio corporativo com as mulheres. Eu tenho uma escola onde a gente desenvolve mulheres, potencializando-as aí no seu desenvolvimento na casa, na família, como pessoa e também no desenvolvimento profissional. Isso fez com que a política me enxergasse, me fizesse o convite e eu dizer o meu sim. Agora, se eu puder explicar o que me levou a falar o sim, eu digo. Ah, ótimo, essa pergunta vai chegar. É só para deixar claro aí, a senhora veio a convite do deputado federal Francisco Júnior, é isso? Aproveitando que a senhora já deu esse gancho aí, qual que é a relação de vocês? Nós nos conhecemos do movimento da Renovação Carismática Católica desde 1994. Eu comecei com os meus 14 anos, foi onde eu vivi essa conversão por Jesus no meio desse movimento. Ele era pregador e eu ministra da música. Então, sempre nós nos encontrávamos nos grandes encontros do estado de Goiás, onde a gente faz toda essa parte musical, de animação. E aí fomos vivendo até que ele adentrou ao universo político e eu continuei eleitora dele, continuei encontrando com ele nos encontros dos quais a agenda dele permitia, que ele nunca deixou de estar assíduo no movimento, nunca deixou dentro daquilo que a agenda permitia. E foi aí, conhecendo a minha história, que ele me fez o convite. Rafaela, vamos olhar política com um olhar mais ativo, com um olhar para avançar e para as águas mais profundas nesse nosso trabalho de evangelização, de transformar vidas? E aí eu vivi um processo aí até eu dizer o meu sim. Foi isso. E o que levou a senhora, então, a colocar o seu nome aí à disposição do Legislativo? Daniela, como cristã, e pela qual foi a bandeira que me enxergaram trabalhar, eu parto do princípio que o cristão, quando ele está indignado, quando ele está muito incomodado, quando ele está chateado, eu acredito que a gente tem que sair do campo da reclamação e partir para o campo da ação. Nós costumamos dizer no nosso meio que a gente se coloca à disposição do Senhor e fica atenta aos sinais. E eu me coloquei à disposição de Deus. Eu desenvolvo hoje um trabalho também de evangelização online. Eu tenho um devocional de oração para mulheres, onde a gente alcança mulheres do Brasil inteiro. Ele nasceu um mês antes da pandemia. E depois veio a pandemia e nós continuamos e estamos até hoje. E vendo ouvindo as dores espirituais, ouvindo as dores emocionais, ouvindo as dores sociais, que aí também eu contribuo com os meus filhos, com o universo onde eles vivem, as coisas que a gente vive na sociedade, essa minha inquietação começou a se tornar de uma forma muito grande. Quando veio o convite, eu entendi como se fosse um sinal. A minha resposta veio naquele momento. Então, está aí uma oportunidade de você ver uma forma de trabalhar essa inquietação e alcançar aí águas profundas através das políticas públicas. Então, foi isso que fez com que eu dissesse o sim e ter partido do deputado Francisco Júnior também, porque eu acredito muito no trabalho dele e isso teve um peso muito forte para eu poder também valorar o meu sim. Certo, a senhora citou aí que é uma certa revolta ou inquietação. O que seria isso? Olha, é um sentimento de você poder fazer mais pela sociedade. Por exemplo, eu trabalho muito com mulheres que reclamam das dores, por exemplo, de querer ficar com os seus filhos e não ter uma creche perto de casa, não ter um auxílio perto de casa para essas crianças serem cuidadas, ou se elas deixam o trabalho para cuidar das crianças, elas não conseguem se recolocar profissionalmente de uma forma que essa remuneração seja atrativa e significativa, abrindo mão de uma vontade forte de estar com seus filhos, de se tornar uma mãe presente, porque muitas vezes não tem esse apoio, essa rede de apoio. Essa é uma das dores mais significantes para mim, das quais faz com que eu esteja com as mulheres, porque eu também vivi essa dor. Então, esse processo de olhar esta mãe, que é formadora do político de amanhã, do empresário de amanhã, nessa parte da educação infantil da criança, eu vivo isso na carne, eu sei o quanto é importante. Muitos dizem assim que o que vale é a qualidade, não a presença. Eu
convido a gente a refletir de uma forma melhor, porque a pedagogia nos mostra isso de uma forma diferenciada. Tem uma fase da vida da criança que é muito importante a quantidade, porque a gente está inserindo aqueles valores e os princípios na vida. Essa é a principal indignação. Eu digo que os meus filhos foram um divisor de águas na minha vida, sabe? Fez com que eu observasse muitas outras coisas. E eu sempre quis ser uma mãe presente. Por isso eu optei por empreendedorismo. Por isso eu fui aprender a monetizar os meus talentos para eu poder estar presente na vida deles. Eu queria ir na festinha do Dia dos Pais e das Mães, eu queria buscar, eu queria levar, eu queria estar com eles naquele momento da tarefa, e muitas vezes eu não podia, porque eu estava inserida num modelo que não me permitia. Agora, ou não tinha apoio suficiente, né? Desculpa, só concluindo. Não, ou não tinha uma rede de apoio, ou financeiramente não conseguia atender para poder a gente viver essa situação. Tá, agora a senhora é católica e deixa bem claro isso. A fé será uma marca da sua campanha? Muito, muito. Se não, Aliás, é a fé que está me fazendo estar falando com você, por exemplo. Sim. É a fé que faz com que eu seja movida por uma coragem absurda, porque foi o que eu mais ouvi, Daniela. Foi quando eu fui fazer uma pesquisa de campo, vamos assim dizer. Eu fui instruída, né? O deputado disse, faça uma pesquisa de campo para você sentir, para você viver o projeto. E eu fui fazer essa visita de campo. E o que eu mais ouvi foi isso. Olha, se você tiver coragem de entrar nesse meio, eu não sei dizer para você que meio, porque eu nunca vivi a política profundamente. Eu quero muito, Daniela, acreditar que é um ambiente do bem. Eu quero acreditar que é um ambiente do bem. Então, quando eles dizem assim, se você tiver coragem, eu acredito em você, porque você defende a família, porque você é uma mulher de fé, você é uma mulher de coragem. Então, com certeza, a minha fé ela está entrelaçada às minhas atitudes no campo, sim. É verdade. Bom, por falar nisso, conta um pouquinho para a gente o que a senhora vai defender caso a senhora seja eleita, quais os seus projetos, aquilo que a senhora defende, de fato. Eu defendo a família, eu defendo a vida, eu defendo os valores cristãos como um fator muito significativo para as famílias conseguirem viver a sua missão e o seu propósito aqui. Eu digo que a minha proposta nesse processo é defender... A minha proposta, na verdade, é conquistar o voto do meu eleitor para ser a voz dele e o voto dele na Assembleia. E para ele ter confiança, segurança de depositar em mim isso que é tão importante, que é o voto, ele precisa saber o que norteia a minha mente, o que norteia o meu coração, o que norteia as minhas tomadas de decisões, quais são os princípios que eu não só defendo, mas que eu vivo. E aí, olhando essa análise toda nesse processo de criar proposta, eu levantei 3 princípios dos quais eu vivo em qualquer nicho: casa, família, amigos, o trabalho, que é a fé. O segundo é a qualidade de vida. Eu acredito tanto na qualidade de vida. Para mim, a fé nos sustenta. A qualidade de vida nos mantém ativos. Uma mente sã, um corpo disposto. Eu estou vendo isso até para a campanha. O quanto você tem que estar saudável fisicamente para poder estar no campo, para poder ter essa força nesse hiperfoco, nesse momento tão forte que a gente está vivendo, né? Menos de 34 dias para escolher aí alguém que vai governar, administrar por 4 anos. E psicologicamente, no meio onde eu convivo, existem muitas mulheres doentes psicologicamente, mas doentes mesmo. E quantas vezes eu tenho que declinar para uma psicóloga? Eu não sou psicóloga por formação, eu sou bacharel em Direito e pós-graduada em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Liderança. Então, eu tenho parceiras hoje no privado, psicólogas, nutricionistas, das quais eu declino. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer esse projeto micro, macro, na esfera pública. Já parcerias com profissionais da atividade física, hoje eu tenho. Às vezes não falta na mulher, não é oportunidade, é disposição. Às vezes é um orçamento para poder ter um plano alimentar saudável. Às vezes ela fica descrente porque é muito caro. E às vezes não é só a falta da informação, do direcionamento adequado. Tudo isso hoje eu tenho no meu projeto privado. Então, eu creio que nós podemos. E, por último, eu vou defender a capacitação. Eu acredito
fortemente no poder da transformação da sociedade por meio da educação, da capacitação, do desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Como RH, eu atuo nessa parte dentro das empresas. Eu vejo quantos empresários sofrem arduamente para poder fazer com que os seus colaboradores sejam desenvolvidos, capacitados como pessoas, como os profissionais, para desempenhar um bom atendimento. E eu vejo que isso nos capacita para ter bons trabalhos, para você também poder galgar novos patamares na sua vida. Então, esses são os 3 pilares: fé, qualidade de vida e a capacitação. Não sou pedagoga, mas tenho parcerias também com muitos pedagogos. Eu acredito muito nesse processo como mãe, então faz todo sentido. Qual que é a importância desse espaço feminino na vida pública, né? A senhora está iniciando agora essa vida, na verdade, na política. De que forma que a senhora vê isso, essa importância das mulheres? Eu vou falar o que eu vejo, o que eu sinto. Hoje eu estou sentindo muita dor em ser aceita. Eu não posso faltar com essa verdade. É uma dor. É como se a gente tivesse que romper uma barreira de como se eu estivesse sendo... ou estando num lugar que eu não deveria. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que me dão a mão para viver esse processo. Então, isso é bonito, eu acho isso muito digno. Então, isso nos fortalece. A gente também tem que valorizar os que nos apoiam e que nos dão as mãos. E como eu vejo essencial. A mulher, ela tem um olhar muito sensível nos processos. Ela tem uma intuição, ela tem eu poderia dizer assim, um sexto sentido, não sei se seria o nome certo para isso, mas a sensibilidade, esse processo da educação, da formação, da sensibilidade, de você passar e observar o ambiente, observar algumas coisas que talvez passam aos olhos dos outros, mas a gente, por estar em casa, consegue ver, consegue enxergar. Esse olhar do zelo, do cuidado, da beleza. Nós trazemos a beleza para o processo, não é a vaidade, é a beleza em si, de fazer com que a gente se sinta bem, com que a gente tenha uma autoestima bem desenvolvida. A mulher, ela traz essa sensibilidade para o ambiente e um comprometimento também fora do normal. Eu percebo que toda mulher, ela é muito comprometida com a causa dela, ela é muito comprometida com o projeto dela. Então, eu vejo que só tem a agregar nos inserindo no projeto. Certo. Candidata, eu gostaria que a senhora deixasse aí as considerações finais, o porquê o eleitor deve votar na senhora e dar essa oportunidade. Ele vai me escolher, você vai me dar a oportunidade, olhando aqui nos seus olhos, nesse momento tão importante, tão rico que eu estou tendo, nesse canal significativo, que eu vou levar também para a política, tudo que já valida da Rafaela aqui no mercado. Eu vou levar a minha garra, eu vou levar o meu comprometimento, eu vou levar a minha fé, o meu compromisso em estar sempre fazendo o meu melhor e um algo mais por aquilo que eu acredito. E realmente essa é a minha marca no mercado de trabalho. Se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão ouvir isso. A Rafaela, ela é comprometida e ela faz sempre um algo a mais, porque eu parto do princípio que eu trabalho para o dono do mundo, que é Deus. Então, não posso ser qualquer pessoa, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso passar e deixar a minha marca. É assim que eu acredito e desejo fortemente tocar o seu coração para com que você acredite em mim e no dia 2 de outubro você me escolha como sua deputada estadual. Rafaela, muito obrigada pela disposição. É muito bom ter você aqui com a gente. Boa sorte aí na caminhada. Eu que agradeço, Daniela. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada pela sua companhia e daqui a pouquinho eu volto aqui no Diário do Estado com mais uma entrevista. Até já!